Livro de Êxodo. Capítulo 9. Javé está com o seu povo. Javé disse a Moisés: apresente-se ao faraó e diga a ele: assim diz Javé, o Deus dos hebreus: deixe meu povo partir para que me sirva. Se você não o deixar partir, e o continuar segurando à força, a mão de Javé vai ferir, com uma peste maligna, o rebanho do campo, os cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Javé, no entanto, fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos dos egípcios, de modo que nada perecerá do que pertence aos filhos de Israel. Javé estabeleceu um prazo. Amanhã Javé fará isso no país. Javé cumpriu sua palavra no dia seguinte. E morreram todos os animais dos egípcios, mas não morreu nenhum dos animais dos filhos de Israel. O faraó mandou averiguar e viu que do rebanho de Israel nenhum animal havia morrido. No entanto, o faraó endureceu o coração e não deixou o povo partir. A ideologia do opressor é derrotada. Javé disse a Moisés e Arão: peguem do forno um punhado de cinza, e Moisés o atire no ar diante dos olhos do faraó. A cinza se transformará em pó sobre todo o território egípcio e cairá sobre homens e animais, produzindo úlceras e chagas em toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza do forno, apresentaram-se ao faraó, e Moisés a jogou para o ar, e os homens e animais ficaram cobertos de tumores e chagas. Os magos, por causa dos tumores, não puderam ficar de pé diante de Moisés, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Javé, porém, endureceu o coração do faraó e este não os ouviu, exatamente como Javé tinha predito a Moisés. Os interesses dividem a classe dominante. Javé disse a Moisés: levante-se de madrugada, apresente-se ao faraó, e diga a ele: assim diz Javé, o Deus dos hebreus: deixe meu povo partir para que me sirva, pois desta vez mandarei todas as minhas pragas contra você, contra seus ministros e contra o seu povo, para que você saiba que não há ninguém como eu em toda a terra. De fato, se eu já tivesse estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, você teria desaparecido da terra. Entretanto, foi exatamente para isto que eu o conservei de pé, para lhe mostrar a minha força e para que minha fama se espalhe por toda a terra. No entanto, você continua a reter o meu povo e não o deixa partir. Veja bem. Amanhã, a esta mesma hora, farei cair uma pesada chuva de pedras, como nunca se viu no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, portanto, mande recolher seus animais e tudo o que você tem no campo, porque os homens e animais que estiverem no campo e não se refugiarem sob um teto vão morrer por causa da chuva de pedras. Os ministros do faraó que respeitaram a palavra de Javé apressaram-se em dar refúgio a seus escravos e colocar o rebanho em estábulos. E aqueles que não deram importância à palavra de Javé deixaram os escravos e o rebanho no campo. Javé disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em todo o território egípcio, sobre homens e animais e sobre toda a vegetação. Então Moisés estendeu a vara para o céu,
E Javé mandou trovões e chuva de pedras, e caíram raios sobre a terra. E Javé fez cair chuva de pedras no território egípcio. Caiu chuva de pedras acompanhada de raios. Era uma chuva tão forte como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que começou a ser nação. A chuva de pedras destruiu tudo que havia no território egípcio, feriu tudo o que se encontrava no campo, homens e animais, destruiu a vegetação campestre e quebrou todas as árvores do campo. Só não houve chuva de pedras na terra de Gessém, onde viviam os filhos de Israel. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão, e lhes disse: desta vez eu pequei. Javé é justo, e eu com meu povo somos ímpios. Rezem a Javé, porque já bastam esses trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei partir, e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: quando eu sair da cidade, estenderei as mãos para Javé, os trovões cessarão e não haverá mais chuva de pedras, para que você saiba que a terra pertence a Javé. Quanto a você e seus ministros, porém, eu sei que vocês ainda não temem o Deus Javé. O linho e a cevada se perderam, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava florescendo. O trigo e o centeio, porém, não se perderam, porque são tardios. Moisés saiu do palácio do faraó e da cidade, e estendeu as mãos para Javé. Os trovões e a chuva de pedras cessaram, e parou de chover sobre a terra. Ao ver que a chuva, as pedras e os trovões tinham parado, o faraó continuou a pecar, endurecendo o coração, tanto ele como seus ministros. O coração do faraó se endureceu, e ele não deixou partir os filhos de Israel, exatamente como Javé tinha predito a Moisés. Capítulo 10. Não ceder em nada. Javé disse a Moisés: apresente-se ao faraó, pois eu endureci o coração dele e de seus ministros, para realizar entre eles os meus sinais, a fim de que você conte ao seu filho e ao seu neto de que modo eu caçoei dos egípcios, e quantos sinais realizei no meio deles. Assim, vocês saberão que eu sou Javé. Então Moisés e Arão se apresentaram diante do faraó e lhe disseram: assim diz Javé, o Deus dos hebreus: até quando você vai se negar a humilhar-se diante de mim? Deixe meu povo partir para que me sirva. Se você não deixar meu povo partir, amanhã mandarei gafanhotos sobre o seu território. Eles cobrirão a superfície da terra, e não se poderá mais ver o chão. Comerão todo o resto que não foi atingido pela chuva de pedras e todas as árvores que crescem no campo. Encherão as casas que você tem, assim como de seus ministros e de todos os egípcios, como seus pais e avós nunca viram, desde o dia em que vieram à terra até hoje. Moisés virou-se e saiu da presença do faraó. Então os ministros disseram ao faraó: até quando esse homem será para nós uma armadilha? Deixe essa gente partir para que sirva o seu Deus Javé. Você não vê que o Egito está arruinado? Fizeram Moisés e Arão voltar à presença do faraó, e este lhes falou: vão servir a Javé, o Deus de vocês. Mas me digam quem é que vai. Moisés respondeu:
Temos que ir com jovens e velhos, com filhos e filhas, com os rebanhos e o gado, porque para nós é uma festa de Javé. O faraó replicou: que Javé os acompanhe, se os deixar partir com suas crianças. Vocês têm más intenções. De modo nenhum. Vão somente os homens e sirvam a Javé, se é isso que vocês estão querendo. E os expulsaram da presença do faraó. Javé disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que venham gafanhotos sobre o país, e devorem toda a vegetação da terra e tudo o que se salvou da chuva de pedras. Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito. E Javé fez soprar sobre o país um vento oriental, durante todo o dia e toda a noite. Quando amanheceu, o vento oriental já havia trazido os gafanhotos. E os gafanhotos invadiram todo o território egípcio. E eram tão numerosos como nunca houve antes e nunca mais haverá. Cobriram toda a superfície do solo e devastaram a terra. Devoraram toda a vegetação do solo e todo o fruto que a chuva de pedras tinha deixado nas árvores. E em todo o território egípcio não ficou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo. O faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão, e disse a eles: pequei contra seu Deus Javé e contra vocês. Perdoem o meu pecado ainda esta vez, e rezem para que seu Deus Javé afaste de mim esse castigo mortal. Moisés saiu do palácio do faraó e rezou a Javé. Então Javé fez soprar do ocidente um forte vento, que arrastou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todo o território egípcio. Javé, porém, endureceu o coração do faraó, e este não deixou que os filhos de Israel partissem. O opressor apela para a violência. Javé disse a Moisés: estenda a mão para o céu. E sobre todo o território egípcio haverá uma escuridão que se poderá palpar. Moisés estendeu a mão para o céu. E uma densa treva cobriu o território egípcio durante 3 dias. Uma pessoa não via a outra, e por 3 dias ninguém se levantou do lugar em que estava. Contudo, havia luz em toda parte onde habitavam os filhos de Israel. O faraó mandou chamar Moisés e Arão, e disse a eles: vão servir a Javé. Fiquem somente os rebanhos e o gado de vocês. As crianças poderão ir com vocês. Moisés respondeu: mesmo que você desse as vítimas para os sacrifícios e holocaustos, a fim de oferecermos a Javé nosso Deus, ainda assim o nosso gado deveria ir conosco. Não ficará nenhum animal, pois precisamos deles para oferecer a Javé nosso Deus. Nem nós mesmos sabemos como vamos servir a Javé, enquanto não chegarmos lá. Javé, porém, endureceu o coração do faraó. E este não quis deixá-los partir. E o faraó disse a Moisés: saia da minha presença, e tome cuidado para não se apresentar de novo. Porque se eu tornar a vê-lo, você morrerá imediatamente. Moisés respondeu: seja como você está dizendo, nunca mais me apresentarei. Capítulo 11. A um passo da vitória, Javé disse a Moisés: farei vir mais uma praga contra o faraó e contra o Egito.
Só então ele os deixará partir daqui. Melhor ainda, ele os expulsará daqui. Portanto, diga ao povo que cada homem peça objetos de prata e ouro ao seu vizinho, e toda a mulher à sua vizinha. E Javé fez com que o povo ganhasse a simpatia dos egípcios. Moisés também era muito estimado no Egito pelos ministros do faraó e pelo povo. Moisés disse: Assim diz Javé, à meia-noite, eu passarei pelo meio do Egito, e todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó, herdeiro do seu trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, e todos os primogênitos do gado. Então na terra do Egito haverá grande clamor, como nunca houve antes e nunca mais haverá. Mas, entre os filhos de Israel, desde os homens até os animais, não se ouvirá nem o latido de um cão, para que vocês saibam que Javé distingue entre o Egito e Israel. Então todos os ministros do faraó virão a mim e, prostrados diante de mim, eles dirão: saiam, você e o povo que o acompanha. Então eu sairei. E, ardendo em ira, Moisés saiu do palácio do faraó. Javé disse a Moisés: o faraó não fará caso de vocês. Assim os meus prodígios se multiplicarão no Egito. Moisés e Arão fizeram todos esses prodígios diante do faraó. Javé, porém, endureceu o coração do faraó. E este não deixou que os filhos de Israel partissem do seu país. Capítulo 12. Páscoa, o memorial da libertação. Javé disse a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal, o primeiro mês do ano. Falem assim a toda a Assembleia de Israel: no dia 10 deste mês, cada família tome um animal para cada casa. Se a família for pequena para um animal, então ela se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa. O animal será escolhido conforme o número de pessoas e conforme cada uma puder comer. O animal deve ser macho, sem defeito, e de um ano. Vocês o escolherão entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardarão até o dia 14 deste mês, quando toda a Assembleia de Israel o imolará ao entardecer. Pegarão o sangue e o passarão sobre os dois batentes e sobre a travessa da porta, nas casas onde comerem o animal. Nessa noite, comerão a carne assada no fogo e acompanhada de pão sem fermento com ervas amargas. Vocês não comerão a carne crua nem cozida na água, mas assada no fogo, inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Não deixarão restos para o dia seguinte. Se sobrar alguma coisa, devem queimá-la no fogo. Vocês devem comê-lo assim, com cintos na cintura, sandálias nos pés e cajado na mão. Vocês o comerão às pressas, porque é a Páscoa de Javé. Nessa noite, eu passarei pela terra do Egito, matarei todos os primogênitos egípcios, desde os homens até os animais. E farei justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou Javé. O sangue nas casas será um sinal de que vocês estão dentro delas. Ao ver o sangue, eu passarei adiante. E o flagelo destruidor não atingirá vocês, quando eu ferir o Egito. Esse dia será para vocês um memorial,
pois nele celebrarão uma festa de Javé. Vocês o celebrarão como um rito permanente, de geração em geração. Construir uma nova sociedade. Durante 7 dias, vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia, vocês tirarão o fermento de dentro de casa, e será excluída de Israel qualquer pessoa que comer algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º. No primeiro dia vocês farão uma assembleia sagrada. E, no 7º dia, outra assembleia sagrada. Nesses dias ninguém trabalhará, e vocês prepararão apenas o que cada um deve comer. Vocês observarão a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia eu fiz os exércitos de vocês sair do Egito. Vocês observarão esse dia como rito permanente, de geração em geração. No dia 14 do primeiro mês, à tarde, vocês comerão pães sem fermento, até a tarde do dia 21 desse mês. Durante 7 dias não se achará fermento na casa de vocês, pois todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, tanto o imigrante como o natural do país. Vocês não comerão pão fermentado. Comerão pães sem fermento em todo lugar em que morarem. Conservar a memória da libertação. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham por família um animal e molhem a Páscoa. Peguem alguns ramos de hisopo, molhem no sangue que estiver na bacia, e com o sangue que estiver na bacia marquem a travessa da porta e seus batentes. Ninguém de vocês saia de casa antes de amanhecer o dia seguinte, porque Javé passará para ferir os egípcios. E quando notar o sangue sobre a travessa da porta e sobre os 2 batentes, ele passará diante dessa porta e não deixará que o exterminador entre em suas casas para ferir vocês. Observem esse preceito, como decreto perpétuo, para vocês e para seus filhos. Quando vocês tiverem entrado na terra que Javé lhes dará, conforme ele disse, vocês observarão esse rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa de Javé. Ele passou no Egito junto às casas dos filhos de Israel, ferindo os egípcios e protegendo nossas casas. Então o povo se ajoelhou e se prostrou. Os filhos de Israel foram e fizeram tudo isso, e o fizeram como Javé tinha ordenado a Moisés e Arão. Vitória final. À meia-noite, Javé feriu todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, que iria suceder-lhe no trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia e até os primogênitos dos animais. No meio da noite, o faraó levantou-se com todos os seus ministros e todos os egípcios. E houve um clamor imenso em todo o Egito, pois não havia casa onde não houvesse um morto. De noite ainda, o faraó chamou Moisés e Arão, e lhes disse: levantem-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão servir a Javé, como pediram. Levem também seus rebanhos e seu gado, como diziam. Vão embora e me abençoem. Os egípcios pressionavam o povo para que saísse depressa do país, pois tinham medo que morressem todos.
E o povo levou sobre os ombros a farinha amassada antes que levedasse, e as amassadeiras, atadas em trouxas com seus mantos. Os filhos de Israel fizeram também o que Moisés havia mandado. Pediram aos egípcios objetos de prata e ouro e também roupas. Javé fez com que eles ganhassem a simpatia dos egípcios, que lhes deram tudo o que estavam pedindo. E assim eles despojaram os egípcios. A vigília da libertação. Os filhos de Israel partiram de Ramsés, em direção de Sucote. Eram 600.000 homens a pé, sem contar as crianças. Subiu também com eles imensa multidão com ovelhas, gado e muitos animais. Assaram pães sem fermento com a farinha que haviam levado do Egito, pois a massa não estava levedada. É que, expulsos do Egito, não puderam parar, nem preparar provisões para o caminho. A estada dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. No mesmo dia em que terminaram os 430 anos, os exércitos de Javé saíram do Egito. Essa noite foi uma vigília para Javé, quando ele os tirou do Egito. E assim deve ser para todos os filhos de Israel, uma vigília para Javé, em todas as gerações. Ritual e compromisso. Javé disse a Moisés e Arão: assim será o ritual da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Os escravos que você tiver comprado por dinheiro, poderão comer dela se forem circuncidados. Quem estiver de passagem e os mercenários não comerão dela. Cada cordeiro deverá ser comido dentro de uma casa. E nenhum pedaço de carne deverá ser levado para fora. E dele não se deverá quebrar nenhum osso. Toda a comunidade de Israel celebrará a Páscoa. Se algum imigrante que mora com você quiser celebrar a Páscoa de Javé, todos os homens de sua casa deverão ser circuncidados. Então ele poderá celebrá-la e será como um nativo do país. Por isso, nenhum incircunciso poderá comer dela. A mesma lei vale tanto para o nativo como para o imigrante que mora no meio de vocês. Todos os filhos de Israel fizeram o que Javé tinha ordenado a Moisés e Arão. Nesse dia, Javé tirou do Egito os filhos de Israel, segundo seus exércitos. Capítulo 13. Javé, o Senhor do seu povo. Javé falou a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos, todo aquele que por primeiro sai do útero materno entre os filhos de Israel, tanto dos homens como dos animais. Ele pertencerá a mim. Uma terra sem opressão. Moisés disse ao povo: lembrem-se para sempre deste dia em que vocês saíram do Egito, da casa da escravidão, quando Javé os tirou daí com mão forte. Por isso, vocês não comerão pão fermentado. Hoje é o mês de Abibe, e vocês estão saindo. Quando Javé tiver introduzido você na terra dos cananeus, heteus, amorreus, heveus e jebuseus, terra que ele jurou aos antepassados que iria dar a você, uma terra onde corre leite e mel, então neste mês você celebrará o seguinte rito: comerá pães sem fermento durante 7 dias. E no 7º dia haverá uma festa para Javé. Durante os 7 dias se comerá pão sem fermento. Em todo o território, não haverá fermento nem qualquer coisa fermentada.
Nesse dia, você explicará ao seu filho tudo. Isso é pelo que Javé fez por mim, quando eu saía do Egito. Isso servirá como sinal no braço e faixa na fronte, para que esteja em sua boca a lei de Javé, que o tirou do Egito com mão forte. Você observará essa lei todos os anos, na data marcada. Javé, o Deus da vida. Quando Javé tiver introduzido você na terra dos cananeus e a tiver dado, como jurou a você e a seus antepassados, você reservará para Javé todos os primogênitos do útero materno. E a Javé pertencerá todo o primogênito de sexo masculino, também dos animais que você possuir. O primogênito da jumenta, porém, você o resgatará, trocado por um cordeiro. Se você não o resgatar, deverá quebrar-lhe a nuca. Os primogênitos humanos, porém, você os resgatará sempre. Amanhã, quando seu filho lhe perguntar, que significa isso? Você lhe responderá: com mão forte Javé nos tirou do Egito, da casa da servidão. O faraó se obstinou e não queria deixar-nos partir. Por isso, Javé matou todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. É por isso que eu sacrifico a Javé todo o primogênito macho dos animais e resgato todo o primogênito de meus filhos. Isso servirá como sinal no braço e faixa na fronte, porque Javé nos tirou do Egito com mão forte. A marcha para a liberdade, dificuldades e perigos. Aprender a ser livre. Quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pelo caminho da Palestina, que é o mais curto, porque Deus achou que, diante dos ataques, o povo se arrependeria e voltaria para o Egito. Então Deus fez o povo dar uma volta pelo deserto até o Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito bem armados. Moisés levou consigo os ossos de José, pois este havia feito os filhos de Israel jurar solenemente: quando Deus intervir em favor de vocês, levem meus ossos daqui. Partiram de Sucote e acamparam em Etão, à beira do deserto. Javé ia na frente deles, de dia, numa coluna de nuvem, para guiá-los. De noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. Desse modo, podiam caminhar durante o dia e a noite. De dia, a coluna de nuvem não se afastava do povo, nem de noite a coluna de fogo. Capítulo 14. Não olhar para trás. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e acampem em Piairote, entre Magdol e o mar, diante de Baal-Séfon. Aí vocês acamparão, junto ao mar. Faraó irá pensar que os filhos de Israel andam errantes pelo país e que o deserto os bloqueou. Eu endurecerei o coração do faraó, que os perseguirá. Então eu mostrarei a minha honra, derrotando o faraó e todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou Javé. E os filhos de Israel assim fizeram. Quando comunicaram ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o faraó e seus ministros mudaram de opinião sobre o povo e disseram: o que é que nós fizemos? Deixamos partir nossos escravos israelitas. O faraó mandou aprontar seu carro e levou consigo suas tropas,
600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com oficiais sobre todos eles. Javé endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel, que saíram ostensivamente, perseguindo com todos os cavalos e carros do faraó. Os cavaleiros e o exército os alcançaram quando estavam acampados junto ao mar, em Piairote, diante de Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram que os egípcios avançavam atrás deles. Cheios de medo, clamaram a Javé, e disseram a Moisés: será que não havia sepulturas lá no Egito? Você nos trouxe ao deserto para morrermos. Por que nos tratou assim, tirando-nos do Egito? Não é isso que nós dizíamos a você lá no Egito: deixe-nos em paz, para que sirvamos aos egípcios. O que é melhor para nós? Servir aos egípcios ou morrer no deserto? Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes, e verão o que Javé fará hoje para salvar vocês. Nunca mais vocês verão os egípcios, como estão vendo hoje. Javé combaterá por vocês. Podem ficar tranquilos. Atravessar para a liberdade. Javé disse a Moisés: por que você está clamando por mim? Diga aos filhos de Israel que avancem. Quanto a você, erga a vara, estenda a mão sobre o mar e divida-o pelo meio para que os filhos de Israel possam atravessá-lo a pé enxuto. Eu endureci o coração dos egípcios, para que eles persigam vocês. Assim eu mostrarei a minha honra, derrotando o faraó e seu exército, com seus carros e cavaleiros. Quando eu derrotar o faraó com seus carros e cavaleiros, os egípcios ficarão sabendo que eu sou Javé. O anjo de Deus, que ia na frente do exército de Israel, se retirou para ficar na retaguarda. A coluna de nuvem também se retirou da frente deles e se colocou atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem se escureceu, e durante toda a noite a escuridão impediu que um se aproximasse do outro. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Javé fez o mar se retirar com o forte vento oriental, que soprou a noite inteira. O mar ficou seco e as águas se dividiram em duas. Os filhos de Israel entraram pelo mar a pé enxuto, e as águas formavam duas muralhas, à direita e à esquerda. Na perseguição, os egípcios entraram atrás deles com todos os cavalos do faraó, seus carros e cavaleiros, e foram até o meio do mar. De madrugada, Javé olhou da coluna de fogo e da nuvem, viu o acampamento dos egípcios e provocou uma confusão no acampamento. Emperrou as rodas dos carros, fazendo-os andar com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir de Israel, porque Javé combate a favor deles. Javé disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, e as águas se voltarão contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar. E, de manhã, este voltou para o seu leito. Os egípcios, ao fugir, foram ao encontro do mar, e Javé atirou-os no meio do mar. As águas voltaram, cobrindo os carros e os cavaleiros de todo o exército do faraó,
que os haviam seguido no mar, nenhum só deles escapou. Os filhos de Israel, porém, passaram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas se erguiam em forma de muralhas, à direita e à esquerda. Nesse dia Javé salvou Israel das mãos dos egípcios, e Israel viu os cadáveres dos egípcios à beira-mar. Israel viu a mão forte com que Javé atuou contra o Egito. Então o povo temeu a Javé e acreditou nele no seu servo Moisés. Capítulo 15. Hino ao Deus Libertador. Nessa ocasião, Moisés e os filhos de Israel entoaram este canto a Javé: vou cantar a Javé, pois sua vitória é sublime. Ele atirou no mar carros e cavalos. Javé é minha força e meu canto. Ele foi a minha salvação. Ele é o meu Deus. Eu o louvarei. É o Deus de meu pai. Eu o exaltarei. Javé é guerreiro. Seu nome é Javé. Ele atirou no mar os carros e a tropa do faraó. Afogou no mar vermelho a elite das tropas. As sondas os cobriram, e eles afundaram como pedras. Tua direita, Javé, é terrível em poder. Tua direita, Javé, aniquila o inimigo. Com sublime grandeza abates teus adversários. Desencadeias tua ira, e ela os devora como palha. Ao sopro de tuas narinas as águas se amontoam, e as sondas se levantam como represa. As vagas se congelam no meio do mar. O inimigo dizia: vou persegui-los e alcançá-los. Vou repartir os despojos e me saciar com eles. Vou tirar minha espada, e minha mão os agarrará. Teu vento soprou, e o mar os cobriu. Caíram como chumbo nas águas profundas. Qual Deus é como tu, Javé? Quem é santo como tu, o magnífico, terrível em proezas, autor de maravilhas? Estendeste a direita, e a terra os engoliu. Guiaste com amor o povo que redimiste, e o levaste com poder para tua morada santa. Os povos ouviram e tremeram, e o terror se espalhou entre os governantes filisteus, e os chefes de Edom ficaram com medo. O temor dominou os nobres de Moabe. Os governantes de Canaã cambaleiam todos. Sobre todos eles cai o tremor e o temor. A grandeza de teu braço os deixou petrificados, até que teu povo atravesse, ó Javé, até que passe este povo que compraste. Tu o conduzes e o plantas sobre o monte da tua herança, no lugar em que fizeste teu trono, ó Javé, no santuário que tuas mãos prepararam. Javé reina sempre e eternamente. Quando a cavalaria do faraó entrou no mar com seus carros e cavaleiros, Javé fez voltar sobre eles as águas do mar, enquanto os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Maria, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram com tamborins, formando coros de dança. E Maria entoava: cantem a Javé, pois sua vitória é sublime. Ele atirou no mar carros e cavalos. Água no deserto. Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho, e eles se dirigiram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não encontraram água. Quando chegaram a Mara, não puderam beber a água, porque era amarga. Foi por isso que deram a esse lugar o nome de Mara. O povo murmurou contra Moisés,
dizendo: o que vamos beber? Moisés clamou a Javé, e Javé lhe mostrou um tipo de planta. Então Moisés atirou-a na água, e a água se tornou doce. Foi aí que Moisés estabeleceu um estatuto e um direito para o povo, colocando à prova e dizendo: se você obedecer a Javé seu Deus, praticando o que ele aprova, ouvindo seus mandamentos e observando todas as suas leis, eu não mandarei sobre você nenhuma das enfermidades que mandei sobre os egípcios. Pois eu sou, Javé, aquele que cura você. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. E acamparam junto às águas.